Sr. Presidente da Assembleia, para colocar este ponto na agenda, porque tem a ver, aliás, com questões que já foram aqui suscitadas, e tem a ver com uma reflexão que temos que fazer sobre o futuro da associação e que deve ser feita agora. É claro, como estamos em ano em que vai haver eleições, tínhamos que juntar aqui, digamos, a questão eleitoral. Portanto, só se justifica falar aqui da situação eleitoral do país, porque estamos em ano de eleições e alguma vez isso iria acontecer, íamos ter que falar disso nesse ano. Mas não é o facto de haver eleições que suscita o facto de ponto estar aqui. Eu gostava de frisar este aspecto. Esta reflexão teria que ser feita e uma vez que há eleições, temos que juntar as eleições na reflexão. Não é o contrário disso. Este aspecto é importante. E gostava, efetivamente, de lhes falar sobre o que acho da vida cívica em Portugal. Eu vou-lhes pedir alguma paciência, porque é importante voltarmos às origens da Frente Cívica. Dizíamos na altura, enfim, penso que na primeira Assembleia, que uma democracia só é completa, e nós temos uma democracia bastante doente, no meu ponto de vista, se para além da democracia representativa, que permite eleger deputados, nomear governos, eleger presidentes de Câmara, etc., que são os representantes do poder popular, há duas outras componentes da democracia que têm que funcionar, desde logo a justiça, para garantir que as maiorias não cometem arbitrariedades no exercício do poder e, portanto, têm que ser controlados pela justiça. Bom, e há uma terceira componente muito importante, que é onde nós nos encontramos, que é a participação cívica. Porque só através do escrutínio e da participação cívica é que nós garantimos que quer a política, quer a justiça estão a atuar em função do que é o interesse dos cidadãos. Portanto, uma democracia a funcionar bem, saudável, como acontece, sei lá, no norte da Europa, no Canadá, funciona sempre nestas três vertentes. Há o povo, que é o detentor do poder popular, há os seus eleitos que o representam nas várias instâncias, a justiça garante que não há arbitrariedades nem aquilo a que nós assistimos em Portugal, e depois há uma participação cívica permanente que obriga a que os atores políticos percebam em permanência também que são mandatários de um poder que não é deles, que é o poder popular, mas estão ali no exercício de um mandato em nome de outrem, e só as instituições de participação cívica é que o podem chamar a atenção. A participação cívica em Portugal, como sabemos, é pobre, nem sequer há tradição nessa matéria. Aliás, a maioria das pessoas que intervêm publicamente acabam por intervir na ação ou política, ou profissional, ou sindical, ou corporativa, mas raramente na vida cívica. É raro as pessoas juntarem-se para defender interesses coletivos, defendem interesses corporativos nas ordens, como foi aqui referido, defendem interesses locais em determinadas questões ambientais, mas normalmente estão a defender os seus próprios interesses. A defesa do interesse coletivo não é uma tradição, mas enfim, estamos aqui também para quebrar essa tradição. Ora bem, e chegamos aqui ao ponto da Frente Cívica. A Frente Cívica nasce para isto. Bom, e se não cumprir este objetivo, não está a cumprir o objetivo para o qual foi criado. Portanto, tem uma missão estratégica que é esta e tem que a cumprir. Passado o período de instalação, que foi aproximadamente um ano, esta direção foi eleita, todos os órgãos distritos foram eleitos e neste momento, precisamente neste momento, temos um ano de mandato, é um momento para refletir sobre o que fizemos e sobre o que temos que fazer. E gostava que, depois da minha intervenção, dissessem o que lhes vier à cabeça sobre esta matéria e sobre os problemas que vou aqui levantar. Nós temos tido intervenções em diversas áreas. A publicidade infantil, como foi referido, a questão dos livros escolares, enfim, vários aspectos que eu já referi, que foram alvo da nossa ação em 2018 e que já continuaram em 2019, continuamos com estas lutas. A questão é que, como a Frente Cívica é hoje, em determinadas matérias, a entidade cívica que intervém desta forma, é muito solicitada. Portanto, e o que eu vou dizer não é exagero, em cada semana que passa, nós recebemos 2, 3 comunicações, ou de denúncia de casos de corrupção, ou de escândalos daqui e da acolá, ou de pedidos de apoio, que vão desde um pequeno grupo de cidadãos em Trás-os-Montes até aos lesados do BES, portanto, todos nos vêm pedir apoio. E vêm-nos pedir apoio porquê? Vêm-nos pedir apoio porque não tem mais ninguém a quem se dirigir, ou porque já se dirigiram a toda a gente e já vêm ter connosco como última rácio. É evidente que quando são questões mais na área da defesa do consumidor, vão procurar o professor Mário Frota por outra matéria, mas nestas questões de intervenção cívica, estas que referimos aqui,
as pessoas dirigem-se-nos, isso é um aspecto positivo. O aspecto menos positivo é que nós, no atual Estado, não temos meios para resolver estes problemas. E deixem-me dar-lhes só 2 exemplos, para não dar 20, porque senão saímos daqui muito tarde. Uma questão que, aliás, o professor Mário Frota referiu, a questão da publicidade infantil. Vou-lhes contar isto em 5 minutos, para depois chegar à conclusão. Efetivamente, em 2017, nós apresentámos uma queixa, por escrito formalmente, mas numa reunião que eu próprio e o professor Frota tivemos na Direção-Geral do Consumidor, portanto fomos a Lisboa, falámos com a Diretora-Geral, manifestámos a nossa insatisfação face à publicidade infantil, não só na questão da BMW, portanto, mas no caso do Skip, etc, Meo, e portanto apresentamos uma queixa relativamente à seguinte matéria. Em Portugal é proibido utilizar crianças em anúncios em matéria que não tenha a ver especificamente com miúdos. Portanto, pode-se utilizar crianças em anúncios para produtos para miúdos, mas para produtos que não têm a ver com miúdos não se pode. É o que diz a lei é clara, ponto final. É claro que dir-me-ão, então porque é que a Frente Cívica tem que atuar nesta matéria? Bastaria as autoridades resolverem o problema. Mas como as autoridades não resolvem o problema em Portugal, cronicamente, lá fomos nós e apenas pedimos à Direção-Geral do Consumidor que fizesse aquilo que lhe compete, que é fazer cumprir a lei. Isto, enfim, há aqui muitos episódios, vou passar isto à frente, mas ao fim de uns meses lá conseguimos que eles atuassem e no momento em que atuaram bem. Eu estou a contar este caso com algum detalhe, porque tudo isto que eu estou aqui a contar depois repetiu-se em quase todas as matérias em que tivemos intervenção. Então, a Direção-Geral do Consumidor abriu processos de inquérito relativamente à BMW e outros assuntos, mas vamos ao caso da BMW, quero exemplificar só com este caso. E chegou à conclusão que, portanto, em dezembro de 2017, aplicou uma coima à BMW, porque tinha usado crianças para fazer publicidade num Jeep BMW, e também por dolo, e também por negligência à RTP, à TBI, à SIC, uma série de órgãos de comunicação que por negligência aceitaram aquela publicidade. E, portanto, pela nossa parte, tudo bem. Até aí estava muito bem. Fizemos uma queixa, eles aplicaram a lei, muito bem, e tudo estaria muito bem se eles não tivessem feito o que fizeram, que foi recorrer para o tribunal, a que também tem direito, portanto, não estamos a questionar isso. O problema é que no dia do julgamento, da primeira sessão do julgamento que está em curso, portanto, já foram 2 sessões, há de continuar, e nós temos vindo a acompanhar o processo, o que é que aconteceu? E gostava que pensassem, eu cheguei a uma sala de tribunal, vai o dobro desta sala, e o Estado português não se fez representar pela Direção-Geral do Consumidor. O Ministério Público não sabia o que estava ali a fazer. Aliás, eu era testemunha. E, portanto, o Estado português tinha 2 testemunhas. Uma era eu e outra era outra senhora nomeada pelo Estado, que tinha sido advogada da BMW. Portanto, devia estar do lado de cá e afinal era uma testemunha do lado de lá. Tão anacrónica aquilo era que ela veio ter comigo e disse, enfim, que gostava muito do nosso trabalho, ia pedir escusa e como era advogada tinha essa condição. Portanto, ela teve o bom senso e a decência de se manifestar incompatível ou impedida. E, portanto, o que é que aconteceu ali? Estava uma sala de tribunal vazia, com 3 ou 4 amigos meus, ponto final, eu como testemunha, o Ministério Público não sabia o que estava ali a fazer, o juiz, enfim, a dirigir a sessão, os outros tinham 20 e tal testemunhas, 12 advogados, e eu que estava ali sentado no banco de testemunhas a ajudar o Estado a cumprir a lei, no fundo estive ali quase a ser inquirido, porque a verdadeira questão que se colocava é porque é que eu me tinha lembrado de fazer esta queixa. Portanto, aquilo não foi um julgamento sobre se a BMW tinha ou não cumprido a lei. Foi um julgamento porque é que nós, Frente Cívica, que eu ali representava, nos tínhamos lembrado de ir incomodar a BMW. Aquilo até chegou ao ponto que dava a ideia que eu tinha alguma coisa contra a BMW. Felizmente o juiz teve a decência de pôr o julgamento no local certo, mas onde é que eu queria chegar? Em Portugal, para fazer uma instituição do Estado, fazer cumprir uma lei que foi aprovada pelo Parlamento no tempo certo, para fazer cumprir, pôr a entidade, a Direção-Geral do Consumidor, a fazer cumprir a lei, já é uma dificuldade. E se ela cumpre a lei, os poderosos recorrem para tribunais e nos tribunais estamos nesta situação de
como é que é dizer, depressão, é deprimente, não é? É civicamente deprimente. Eu não sei se esta expressão utiliza, mas obviamente que ninguém, enfim, nós não fomos chorar e nem estivemos ali tristes, mas de facto isto é deprimente do seu ponto de vista da intervenção cívica. E nós, para mudar este estado de coisas, temos que ter mais força. O que é que deveria ter acontecido naquele julgamento? O Estado deveria ter tido como testemunhas eu, o professor Mário Frota, um professor de faculdade que andasse a ajustar a matéria, alguém da Direção-Geral do Consumidor, a Frente Cívica devia ter lá um advogado a representá-lo, devia ser assistente no processo. Portanto, nós temos que ir com força, porque senão não conseguimos ir lá nenhum. Estou-lhes a dar este exemplo para dizer que, com esta força, não conseguimos ser consequentes. Vou-lhes dar outro exemplo, bem mais atual. Este papel chegou-me esta semana. Recordam-se do governo angolano ter feito uma garantia soberana de 5,7 mil milhões de dólares a favor do BES Angola, a favor do BES português e a favor, digamos, da massa falida do BES? Pois são estes dois papéis que estão aqui. E a questão é, com a força que nós temos, o que é que se faz com isto? Portanto, com a força que nós temos, a melhor coisa que se poderá fazer, e até gostava que dessem opinião sobre essa matéria, nós escrevemos uma carta ao Governador do Banco de Portugal, faça o favor, diga o que tem a dizer sobre esta matéria, saem 3 notícias nos jornais, uma nota na televisão, e daqui a 15 dias ninguém se lembra disto. E, portanto, a força cívica que isto comporta é quase nenhuma. Portanto, é um fogacho. Em síntese, no estado atual do país, com a sociedade fechada, com os poderosos a dominar grande parte da política e a dominar toda a administração, uma instituição de atividade cívica como a nossa é mais necessária do que nunca. Talvez fosse mais necessária do tempo da ditadura, mas enfim, não tenho essa experiência. Mas do que eu me lembro da minha vida democrática em Portugal, não há momento mais importante para uma frente cívica atuar do que este. Só que tem que atuar com força. Porque se atuar sem força, são os fogachos. Como, aliás, nós temos visto ao longo de... Eu não quero estar aqui a dar nomes, porque teria que dar o meu próprio, não é simpático. Há muita coisa, há muita participação que eu já tive na vida, em que as pessoas eu vou à televisão, venho aqui, vou a uma sessão, toda a gente bate palmas, toda a gente acha muito bem, no dia seguinte vão todos trabalhar e passado uma semana ninguém se lembra do assunto. E esta é a nota que eu gostava de dar da minha experiência de 2018 e já de 2019. Enfim, quem acompanha a agenda da Frente Cívica, o Facebook, vê que alguns de nós, e eu com uma área de razão, eu todas as semanas, sem exceção, falo 1 ou 2 vezes num sítio qualquer. De norte a sul do país, enfim, basta ir ver a agenda, ver o que está ali, e de facto estamos sempre a falar em algum sítio. Invariavelmente, e este é um aspecto importante, na maioria dos locais não aparecem os associados da Frente Cívica. Esse é um aspecto que eu gostava de deixar aqui claro. E, portanto, é claro que quando vamos a Tomar não tem que aparecer os de Monção e quando vamos a Albufeira não tem que aparecer os de Bragança. Mas espera-se que quando vamos a Tomar apareçam os que são ali das imediações e quando vão aos de Monção apareçam os de Valença. Não é? E, portanto, isso não tem acontecido, nós temos isso perfeitamente referenciado. O que quer dizer, e apelando ali às suas palavras, nós temos muitos associados que são associados inativos. Quer dizer, devem ter vindo uma ação qualquer, acharam piada, inscreveram-se, como quem se inscreve numa coisa qualquer, e temos que fazer essa triagem. Porque, assim, é desagradável as pessoas não pagarem cotas. Não é? Nós falámos disso muitas vezes, mas apesar de tudo, para andar para aqui e para ali, enfim, nós sempre vamos adiantando dinheiro, não é tanto assim, como se viu um orçamento de 4 mil euros, é uma coisa ridícula para uma associação face, mas esperemos que seja mais. Mas eu não me faz muita confusão que as pessoas não paguem cotas. Faz muita confusão que as pessoas não participem nas atividades da própria associação. E, portanto, se há tanta gente que não participa, eventualmente temos aqui associados que são inúteis para a associação. Mas isso também não é uma reflexão para fazermos hoje, mas gostava de deixar esta minha... Em síntese, o que é que eu acho? E depois pedia, enfim, que se passasse à discussão, cada um diga de sua justiça, até porque não temos de ser conclusivos aqui, mas temos é que debater o assunto. Ter uma frente cívica para levantar um conjunto de questões e fazer umas coceguinhas, desculpem a expressão, é interessante, mas é pouco útil para o país.
Nós estamos aqui, enfim, não é para a nossa satisfação, até porque, enfim, se me permitem, alguns de nós, para satisfazer, escreve-se um artigo no jornal, pronto, desabafou e depois voltamos à nossa vida. Só que isso não resolve o problema. Não é? Até porque em Portugal há muito essa lógica e nós temos que fugir disso. Enfim, eu penso que alguns saberão, escrevo no Público, e depois vai lá muita gente a comentar a dizer que sim senhor, outros a dizer que não senhor, outros a insultar, depois partilha-se aquilo no Facebook e vem os milhares a dizer que aquilo é o máximo, mas o que é que isso adianta para a vida dos nossos cidadãos? É que, em boa verdade, não adianta nem para a minha, fique isso claro, não adianta para ninguém, quer dizer, é um momento de uma fogachada e não se resolve nada. E, portanto, nós temos que, na frente cívica, portanto, temos um ano de mandato, acho que é este o momento para fazer esta reflexão, nós iríamos chegar aqui de alguma maneira, ao fim do ano de mandato alguma coisa iria ter acontecido. Aconteceram muitas coisas muito positivas, eu próprio, quando vejo o relatório de atividades, surpreendo-me como é que se faz tanta coisa, e portanto agradeço em particular a todos que contribuíram para que se tenha feito tanta coisa, agradeço em nome de todos, como é evidente. Agora, é importante que nós percebamos se temos ou não forma de encontrar aliados na sociedade portuguesa que connosco nos ajudem a tornar mais eficaz a nossa ação. Isto é uma questão de eficácia. Porque assim, quando nós falamos desta garantia, por coincidência chegou-me à mão esta semana, estamos a falar de 5,7 mil milhões de dólares. Portanto, isto é mais ou menos 3,5 mil milhões de euros. É dinheiro que não acaba. Uma frente cívica com músculo, com capacidade, pode ir litigar para os tribunais internacionais com este papel. Uma frente cívica sem músculo. Eu escrevo uma carta ao Governador do Banco de Portugal, dou uma entrevista à televisão e daqui a 15 dias já ninguém fala mais disto. Portanto, é esta a questão que eu gostava de lhes levantar, que é ou não, primeiro, faz sentido nós termos uma frente cívica em Portugal? Penso que sim, senão não a teríamos constituído, mas com a força que temos não conseguimos alterar o país. Não alteramos faceta nenhuma do país, a não ser muito à la longue. E o problema é que eu, com toda a franqueza, e penso que alguns também partilharam isso, e eu de alguma maneira entristece-me ver o país aí por aqui abaixo e estar a assistir a isto e não gostaria de estar daqui a 10 anos aqui numa conversa destas agradável, seguramente, conhecermos melhor, reforçamos a nossa amizade, mas no fundo o país vai por aí abaixo. Enfim, não vou estar aqui a fazer uma conferência sobre essa matéria, mas a maneira como nós desperdiçamos os recursos em Portugal, a forma como é gasto o dinheiro dos portugueses e a relação entre a forma como poderíamos viver e a forma como todos os portugueses vivem é realmente dramática, quer dizer, é um desperdício. Será que a Frente Cívica consegue alterar esse estado de coisas? Se sim, como é que devemos reforçar a nossa força? E além disso, que tipo de aliados é que devemos encontrar na sociedade portuguesa? Última questão, que entronca no facto de estarmos aqui em 2019, um ano em que vai haver duas eleições, vai haver uma na Madeira, mas enfim, não teremos obviamente nada a dizer sobre isso, mas é neste contexto o que é que a Frente Cívica pode ou não fazer, que posição deve ter, ou nenhuma, enfim, gostava que, é evidente que cada um de nós como sócio, cada um faz o que entender, quer dizer, isto é uma associação cívica, não é nenhum partido político, nem será, e acho que isso é claro para todos, mas, independentemente da posição que cada um tomará, o que é que a Frente Cívica, enquanto tal, poderá fazer, intervindo no processo eleitoral, dizendo alguma coisa, enfim, era isto que eu gostava que todos expressassem a sua opinião, ou pelo menos que eu entender, para, enfim, podemos ter uma percepção, pelo menos, dos associados mais participativos. Bom, e também eu propunha que, neste ponto de agenda, houvesse o máximo de debate, mas não houvesse conclusão nenhuma. Penso que não há nada a aprovar aqui nesta matéria, mas era importante que todos, ou pelo menos os que entenderem, dissessem o que lhes vai na alma e o que é que acham que é possível fazer para reforçar a força da Frente Cívica. Bom, ainda por cima neste contexto de ano eleitoral, que é conjuntural, mas que é importante. Muito obrigado.